Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. E a minha lista de indicações de hoje só tem livros brasileiros. São todos livros de ficção e todos livros novos. Eu quis focar nessa nova geração de escritores do nosso país. Eu sei que no passado nós tivemos autores ótimos que são orgulho pra gente e que são referência, alguns até fora do país. Mas parece que essa nova geração de escritores não tá indo muito bem. Ou pelo menos essa impressão que eu tenho. Eu mesma já tive minha cota de decepções, mas não dá pra negar que tem trabalhos ótimos, escritores ótimos hoje em dia. E é deles que eu quero falar hoje. Vamos lá? E o primeiro livro da minha lista, na verdade, é uma série. Deuses de Dois Mundos, de P.J. Pereira. E antes de falar dos livros, na verdade, eu queria mostrar as capas, porque eu acho elas muito lindas. Mas falando dos livros, eu tenho que dizer que eu fiquei obcecada com essa história enquanto eu estava lendo. Qualquer momento que eu tinha livro, eu queria pegar o livro e ler, nem que fosse só um parágrafo. Esta série é dividida em duas frentes. Uma que se passa no nosso mundo atual, na cidade de São Paulo, e a outra que se passa no mundo dos orixás. E aqui eu tenho que admitir uma coisa, porque eu achava que eu conhecia essas coisas, porque a gente vive no Brasil, a gente vai na praia, vê estátua de Iemanjá, a gente ouve coisas e acha que conhece. Mas aqui eu descobri que eu não sei nada dessas coisas. Mas tá, isso não é importante, mesmo que você também não saiba nada sobre isso, você vai entender a história, porque aqui os orixás são personagens no livro. Então aqui a gente vai conhecendo a personalidade deles, sua história e como eles acabaram se juntando e se tornando o que de fato são. Já no nosso mundo a gente segue o Newton, que é um repórter, e, verdade seja dita, é uma das criaturinhas mais grotescas que a literatura já criou. É sério, ele é asqueroso. Mas isso também não é importante, eu só queria desabafar mesmo, tá? Porque eu achei ele medonho. Aqui o importante é que ele tá contando a história dele, como ele acabou se envolvendo com coisas erradas, coisas perigosas, e como ele tá buscando ajuda para sair disso. Uma coisa que eu achei muito interessante neste livro é justamente a forma como a história é narrada, porque a gente tem a parte dos orixás, que é narrada por um narrador, então a gente vai seguindo os protagonistas e vivendo as experiências junto com eles, e tem a parte do Newton, que é contada através de e-mails que ele troca com uma pessoa misteriosa. Então ele mesmo vai narrando as experiências dele e respondendo perguntas. E é através dessa troca de e-mails que a gente vai descobrindo a história dele. Eu achei isso muito interessante porque eu, pelo menos, raramente vejo isso nos livros, mas também porque através dessa confissão dele, a gente acaba tendo um certo distanciamento dos fatos. Porque a gente lê como se fosse um artigo, sabe? A gente lê e se emociona com os fatos, mas já aconteceu. Então não tem nada que a gente possa fazer sobre aquilo. E como já aconteceu, a gente não tá vivendo aquela experiência com o personagem, sabe? E isso pra mim me ajudou muito, na verdade, porque, como eu disse, o Newton é um carinha grotesco. Então eu fiquei muito feliz de não me sentir ali com ele, sabe? Mesmo assim, o livro é muito emocionante, tanto a parte dos orixás, em que a gente vai vivendo a história junto com eles e tem muita coisa acontecendo, como a história do Newton, que a gente vai vendo no que ele se meteu, os mistérios que ele acabou desvendando. Enfim, é muito emocionante e foi muito gostoso de ler. Realmente, a série toda é muito legal e muito bem escrita. E o segundo livro da minha lista, na verdade, também é uma série. O Espadachim de Carvão, de Afonso Solano. Essa série, na verdade, ainda não foi finalizada. Eu peguei ela por indicação e só quando eu cheguei no último livro que eu percebi que eu tinha me dado mal. Porque faz mais de 10 anos que o primeiro livro foi finalizado e até agora nós só temos 3 livros. Inclusive o terceiro livro, depois de muitos anos de espera, saiu, mas isso já faz 3, 4 anos. Então é possível que nós não vejamos o final desta série. Mesmo assim, eu tenho que dizer que eu amei esta série. Pode ser que a gente nunca veja o final dela? Pode, mas mesmo assim, valeu a pena ter lido. De verdade, eu adorei. Ao contrário do livro anterior, esta série aqui eu só indicaria para quem gosta muito de fantasia, porque como a história toda se passa num mundo totalmente diferente do nosso, ela precisa de uma grande explicação, uma explicação bem ampla de tudo que está ali em volta, do que você está vendo e tudo mais. Então, se você não tiver paciência para isso, é melhor nem começar. Essa história se passa no mundo chamado Kurgala, um mundo criado por 4 deuses. Esses 4 deuses são independentes e cada um é adorado pelos seus seguidores. E o personagem principal é um filho de um desses deuses, chamado Adapak. O Adapak viveu toda a vida dele escondido. Na verdade, ele vivia dentro do santuário do pai dele, onde ele recebia todas as instruções que ele precisava, os cuidados que ele precisava, e ele nunca precisou sair de lá, e ele nunca tinha saído de lá. Então ele vivia toda a vida dele sendo
confinado ali, cuidado, mas também ele vivia totalmente afastado de qualquer outra criatura, que não fosse o pai dele e o mentor. Até que um dia uma grande calamidade acontece e ele precisa fugir de casa. O problema é que, como ele viveu sempre confinado nesse santuário, ele não conhece absolutamente nada do mundo. E, para piorar, ele também é extremamente inocente. Então, pela primeira vez na vida, ele se vê completamente sozinho no mundo, precisando correr para salvar a própria vida e, além disso, desvendar o grande mistério do que aconteceu com o pai dele. Então, essa história tem muita ação, tem aventura, tem criaturas estranhas, tem muito mistério. O próprio Addapak é um grande mistério, tem muita coisa legal, eu adorei. Como eu disse, como essa história se passa num mundo totalmente diferente do nosso, com criaturas, com pessoas totalmente diferentes de nós, ela precisa de um pouco mais de explicação. O que são os deuses, o que são essas criaturas, o mundo, enfim, precisa de um pouco mais de explicação ali do que está acontecendo. Então a história em si demora um pouco para começar a engrenar, mas vale a pena insistir na leitura para chegar nesse momento que as coisas realmente começam a fazer sentido. Exceto, é claro, se nós não tivermos um final para ela, né? E o terceiro livro da minha lista finalmente é só um livro mesmo. Sob a Capa Vermelha, de Mariana Vitória. Apesar deste livro também ter elementos de fantasia, eu acredito que seja uma leitura mais fácil para todo mundo, para um público maior, porque aqui, diferente do Espadachim de Carvão, a história foca um pouco mais nos personagens do que no mundo em si. Então eu acredito que seja um livro que agrade mais um público maior. E pelo título e pela capa já dá para entender que o livro faz referência a Chapeuzinho Vermelho, né? E até faz, mas é só uma referência mesmo. A história em si não é uma recontagem ou uma adaptação do conto. É uma história totalmente independente, tá? Neste livro nós seguimos Norina, que vive em Teragon, uma grande nação governada por uma rainha imortal que é adorada como uma deusa. Nessa nação, além do amor e obediência completos à rainha, os cidadãos também têm um desprezo total pelos Indomados. São uma espécie de lobisomem. Eles são mais fortes que os seres humanos, são mais ágeis, têm uma audição melhor. Enfim, eles são vistos como seres perigosos e precisam ser aniquilados. Acontece que, por serem mais fortes, mesmo estando em menor número, o povo de Teragon não consegue atacar o país que esses Indomados acabaram criando. E é aí que entra a Norina, porque apesar dela viver em Teragon desde bebê, ela na verdade é uma Indomada. Na verdade, a mãe adotiva dela encontrou ela ainda bebê na rua e ao invés de entregá-la às autoridades, como deveria ter sido feito, ela decidiu esconder a menina num casebre totalmente isolado de todo mundo, sem contato com ninguém. E tem que ser assim, porque se descobrirem que ela existe, ela vai ser morta. Infelizmente, logo no começo da história, a mãe da Norina é capturada e ela acaba sendo descoberta. Mas ao invés de ser morta ou ser enviada para um campo de trabalhos forçados, ela recebe uma proposta da própria rainha. Se passar por uma princesa perdida dos Indomados e se infiltrar no reino deles, abrindo assim um caminho para que Teragon consiga conquistar todo o reino deles. Eu achei este livro muito interessante porque ele meio que quebrou alguns padrões que esse tipo de história normalmente tem, pelo menos as histórias mais atuais, e isso me interessou muito, me surpreendeu, na verdade. A Norina em si foi uma surpresa pra mim, porque ela não é aquela protagonista Mary Sue, sabe? Que do nada se desenvolve e aí ela resolve tudo, sabe tudo. Enfim, ela na verdade é só uma menina que viveu a vida inteira presa numa cabana, com medo, com risco de vida, e que sai pro mundo e tem que aprender a se portar, a conversar com os outros e descobrir o que de fato é o mundo de fora. E essa evolução dela que foi, pra mim, muito gostoso de ler, porque saiu desse padrão da heroína super trunfo, que resolve tudo na hora, sabe? E eu tenho que admitir que algumas dessas quebras de padrão me deixaram muito frustrada enquanto eu tava lendo. Mas depois que eu terminei, que eu fui analisar melhor o livro, eu percebi que isso, na verdade, foi muito bom. Não foi o final que eu tava esperando, mas foi exatamente isso que fez este livro se destacar pra mim. Sem dizer que eu fiquei muito obcecada com este livro enquanto eu tava lendo. Eu tinha uma amiga no trabalho com quem eu comentava sobre livros, né? A gente falava sobre o que a gente tava lendo uma pra outra. E eu enchi tanto o saco dela sobre este livro que eu fiquei até com dó. Mas eu realmente não conseguia parar de falar dele. Enfim, este livro provavelmente não vai ser o que você tava esperando, mas mesmo assim é uma leitura gostosa. E é isso, essa foi a minha indicação de livros de ficção brasileiros. Espero que você tenha gostado do vídeo e se tiver alguma indicação de livros ou autores brasileiros de qualquer época, pode deixar nos comentários pra mim que eu vou adorar, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo, até o próximo vídeo.